Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Soares, sou professor de Direito Administrativo, só que o objeto da nossa aula de hoje é a Lei Complementar 840, a lei que rege os servidores públicos civis do Distrito Federal. Nosso objeto aqui, pessoal, é estancar a Lei Complementar em exercício. Então nós vamos fazer bastante exercício aqui, voltado para provas de concurso público que cobrem a Lei Complementar 840. Tranquilo? Desde já eu já deixo meus contatos, né? Meu Facebook é Vinícius Soares, você pode me procurar lá, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me cobrar, pode me perguntar, eu vou tentar te responder o mais breve possível. Ou então você pode me mandar um e-mail, unb.soares@gmail.com.br. Tranquilo? Estou te esperando lá. E olha só, vamos lá. Não vamos perder muito tempo, sem mais delongas. Questão número 1 diz assim, ó. À luz do disposto na Lei Complementar 840 de 2011 e em suas posteriores alterações, julgue o item a respeito dos agentes públicos, servidores públicos, direitos e deveres e responsabilidades, bem como de processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. Esse é apenas o comando. A questão vem logo em seguida. Em sentido estrito, as pessoas que servem ao poder público de forma transitória e definitiva, remuneradas ou não, são consideradas servidores públicos. Veja você. Aqui na questão número 1, ele está cobrando o principal objeto da Lei Complementar 840, porque ele está querendo te cobrar o conceito de servidor público. E o conceito de servidor público, a gente tem que entender que existem dois tipos. Existem dois conceitos de servidor público. Existe o conceito de servidor público no sentido mais amplo e o conceito de servidor público no sentido mais estrito. Em um sentido mais amplo, servidor público é considerado qualquer pessoa que exerça uma função pública. Se você exerce uma função pública, então você já é considerado um servidor público. Você não precisa ter uma remuneração, você não precisa ter um concurso, você não precisa ter um contrato. Você simplesmente precisa prestar serviços públicos. Como exemplo, eu posso te dar o mesário. O mesário, ele não passou em concurso, o mesário não tem remuneração, o mesário é temporário, mas ele simplesmente exerce uma função pública. Toda pessoa que exerce uma função pública é considerada servidor público no sentido amplo. Agora, servidor público em sentido estrito é todo aquele servidor que exerce uma função pública, mas não exerce uma função pública de qualquer forma. Ele exerce uma função pública por meio de um cargo público. E o cargo público, ele pode ser dividido em dois tipos, efetivo ou comissionado. Presta atenção no detalhe. Para ser servidor no sentido amplo, precisa de alguma coisa? Uma única coisa, uma função pública. Para ser servidor no sentido estrito, precisa de alguma coisa? Tem que ter uma função pública obrigatoriamente. E essa função pública é desempenhada por um cargo público. Como que ficaria isso aqui se a gente fosse colocar? Ó, sentido amplo, vou colocar S amplo. Sentido amplo. No sentido amplo, basta que a pessoa tenha o quê? Uma função pública. E no sentido estrito, o cara tem que ter um cargo público. E esse cargo público vai ter uma função, vai ou não vai? Essa função é pública ou é privada? Também é uma função pública. Olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Servidor no sentido amplo basta ter função pública. Não precisa ter remuneração, não precisa ter contrato, não precisa ter vínculo. Servidor no sentido estrito tem que ter o quê? Cargo público obrigatoriamente. E todo cargo público sempre vai exercer uma função pública. Isso é muito simples. Cargo público existem de dois tipos, efetivo ou comissionado. Aí eu te pergunto, se você for servidor público em sentido amplo, já resolve a tua vida? Cuidado, porque o mesário não ganha nada. Agora, o que é interessante para você é ser servidor no sentido o quê? Estrito, porque ele tem um cargo público. Só que o cargo público pode ser efetivo ou comissionado. E aí lembrando o seguinte, que o servidor efetivo é aquele que tem que passar pelo sofrimento. É ou não é? Tem que escutar Pablo, basicamente, né? Passar pela sofrência. Essa sofrência que eu estou falando é o estudo, né? Tem que estudar duro, tem que ralar para poder passar em um concurso, aí sim ser chamado. Agora, o servidor comissionado não. Ele é de livre nomeação e livre exoneração. É isso ou não é? Agora vem aqui para a questão em si. Olha o que diz a questão. Em sentido estrito, então ele está especificando, em sentido estrito, todas as pessoas que servem ao poder público, então olha só, a pessoa está fazendo o quê? Servindo ao poder público. De forma transitória ou definitiva, então não importa a forma. Remuneradas ou não, ou seja,
Pode ser com remuneração ou sem. São consideradas servidores públicos. Toma cuidado, porque o início da questão foi o quê? Em sentido estrito. Em sentido estrito, pessoal, é servidor público todo aquele que exerce um cargo público. Em algum momento a questão falou em cargo público? Não. Ela simplesmente falou uma pessoa que serve ao poder público. Quem simplesmente serve ao poder público é o quê? Servidor público no sentido amplo. Deu para entender? O que a banca fez aqui? Ela simplesmente trocou os conceitos de servidor público no sentido amplo e servidor público no sentido estrito. Então, cuidado para você não cair nessa pegadinha. Toda vez que ele especificar em sentido estrito, em sentido amplo, cuidado, porque ele pode estar querendo trocar as bolas aqui, beleza? Então, fique esperto nesse detalhe. Apareceu estrito, obrigatoriamente tem que aparecer o quê? Cargo público. Apareceu sentido amplo, servir ao público. Tranquilo? Beleza? E olha só que bacana. Olha a próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Olha só que interessante. O CESP cobrou essa questão também na prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal de 2014. Olha só. Empresário convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário durante as eleições será considerado agente público, mesmo que em caráter transitório, enquanto exercer a função a ele designada pelo Estado. Beleza. Olha só que interessante isso. Aqui a questão adotou o comando de agente público. O que é o agente público? O que significa agente público? Esse conceito de agente público está lá na Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 1º, salvo engano. Artigo 1º da Lei Complementar, parágrafo único, diz que agente público é todo aquele que, ainda que transitoriamente, de forma remunerada ou não, independente de investidura, mandato, vínculo e etc., exerce função pública. Então, posso dizer que todo agente público é aquele que exerce função pública. O cara está exercendo função pública, já é agente público. Opa! Mas todo mundo que exerce função pública, além de ser agente público, é um servidor público no sentido amplo. Então, perceba você que o servidor no sentido amplo tem um sinônimo que é agente público. Todo agente público é um servidor público no sentido amplo. Deu para entender? Tranquilo? Agora vamos retomar aqui o conhecimento. Servidor no sentido estrito é o quê? É todo aquele que tem um cargo público. É ou não é isso? Beleza? Agora, todo cara que exerce um cargo público, exerce também uma função pública? Ele tem que exercer uma função, e essa função é pública ou privada? Tem que ser pública. O CESP, principalmente, já cobrou em prova o seguinte: toda função pública pertence a um cargo público. No entanto, nem todo cargo público exerce uma função pública. Olha só como ele tentou trocar as informações. Na verdade, é o contrário. Todo cargo público sempre vai exercer uma função, e essa função obrigatoriamente tem que ser pública. Agora, nem toda função pública pertence a um cargo público. Por exemplo, o mesário é efetivo ou comissionado? Nenhum dos dois. E o mesário está desempenhando uma função pública? Está desempenhando a função pública. Entenderam como que funciona isso? Tá tranquilo? Posso avançar? E olha só o que ele está cobrando aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, ó, que um empresário convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário durante as eleições será considerado agente público. Certo ou errado? Certo, porque ele vai estar desempenhando uma função o quê? Pública. A verdade é que os agentes públicos têm algumas classificações. Por exemplo, agente público político, agente público administrativo, agente público honorífico, agente público credenciado, agente público delegatário. Mas todos eles exercem função o quê? Pública. O agente público político é aquele que foi eleito, aquele que tem um mandato, aquele que está por tempo determinado, aquele que está, como que eu posso dizer, está representando um dos três poderes, tranquilo? Presidente é agente político? É, presidente é uma espécie de agente político. Deputado e senador é agente político? É também. Agora, e juiz e promotor? Juiz e promotor é agente político, sim ou não? Toma cuidado, porque existe uma divergência doutrinária. Maria Silva Zanella de Pietro diz que juiz e promotor teve que fazer concurso na primeira instância. Se teve que fazer concurso, é servidor público. Não é agente político, é agente administrativo. Agora, Celso Antônio Bandeira de Mello, assim como Eli Lopes, dizem que juiz e promotor
são agentes políticos porque estão na representação dos poderes. Por meio de suas funções, eles exercem uma função típica do Estado, seja julgar, seja legislar ou seja administrar, no caso do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Massa. Agente administrativo é todo aquele que simplesmente exerce uma função pública por meio de um concurso, por meio de um serviço público, por meio de um emprego público, tranquilo? Um cargo público ou emprego público, esse é o administrativo. O honorífico é aquele em que faz jus à condição de honorário por conta da sua condição cívica. Por exemplo, o mesário. Em época de eleição, ele utiliza da sua prerrogativa de cidadão para poder ajudar o Estado. Esse é o honorífico. A gente tem também os credenciados, são aqueles que representam o Brasil lá fora. Por exemplo, um advogado da União vai representar o Brasil na ONU. Beleza. Outro exemplo que nós temos aí de delegatário são os cartórios, né? Os cartórios são uma espécie de delegatário. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Questão 1.1. Os empresários convocados pela Justiça Eleitoral para ser mesário durante as eleições será considerado agente público, mesmo que em caráter transitório, enquanto exercer a função a ele designada pelo Estado. Questão correta. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. A respeito do regime jurídico dos servidores públicos, na forma prevista pela Constituição Federal, considere. Vamos para a questão. Várias assertivas aqui, vamos julgando uma a uma. Deixa eu apagar logo isso aqui. Olha só. Assertiva de número 1. Diz o seguinte. A contratação de pessoal pelas entidades da administração indireta. Quem são as entidades da administração indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Dependem de prévio concurso público. Então ele quer saber disso aqui, ó, concurso público. Salvo para aquelas sujeitas ao regime da consolidação das leis do trabalho. Essa questão é uma questão muito importante, porque olha só, aqui ele está cobrando conceitos tanto de direito administrativo quanto da Lei Complementar 840. Então perceba o seguinte, a autarquia e fundação pública você já viu em direito administrativo que são do direito o quê? Direito público. Direito público. É bem verdade que a fundação pública tem observação, que a fundação pública pode ser direito público ou de direito privado. A fundação que é direito público é considerada uma autarquia fundacional. Lembra disso? Estou só refrescando a tua memória. Agora, empresa pública e sociedade de economia mista podem desempenhar duas coisas. Ou atividade lucrativa ou um serviço público. Em ambos os casos, atividade lucrativa e serviço público, elas são de direito privado. Sociedade de economia mista e empresa pública sempre é do direito privado. Eu costumo dizer o seguinte, que a autarquia e fundação pública costuma aparecer com o pai. Empresa pública e sociedade de economia mista costuma aparecer com a mãe. Como que funciona o pai? O pai é o Distrito Federal. O pai só trabalha. O pai só presta serviço público. Então, a autarquia e fundação pública tem que ser obrigatoriamente de direito público. Agora, empresa pública e sociedade de economia mista parece mais com a mãe. Porque a mãe só pensa no dinheiro. Só quer gastar a grana. É ou não é verdade? É experiência própria, pessoal, experiência própria. Tô quase casando e já tô sentindo na pele isso, né? Que a mãe só pensa em dinheiro próprio, beleza? Só pensa na grana, só pensa em gastar. Mas enfim, o que ele tá perguntando é o seguinte, olha, salvo aquelas sujeitas ao regime da consolidação das leis trabalhistas, não depende de concurso público. O que é isso aqui? Olha só, se aqui é de direito público, aqui vai ser um regime estatutário. Como aqui é de direito privado, aqui o regime vai ser o quê? Seletista, consolidação das leis do trabalho. Ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista, elas trabalham simplesmente, ou melhor, elas contratam seus trabalhadores, ainda que por meio de concurso, por meio da consolidação das leis do trabalho. Agora, a autarquia e fundação pública obrigatoriamente tem que adotar um regime estatutário. E olha só que interessante. Mesmo a empresa pública e a sociedade de economia mista, sendo de direito privado, elas ainda assim estão obrigadas a realizar concurso público por meio da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2, salvo engano. Diz que as entidades da administração direta e indireta estão sujeitas, sim, ao concurso público. Então, ainda que seja empresa pública ou sociedade de economia mista,
elas têm que fazer concurso para contratar o pessoal. E, recentemente, surgiu um projeto de lei 4330, em que diz que, ainda que para atividade fim ou meio, empresa pública e sociedade de economia mista pode contratar sem concurso, pode terceirizar o negócio. Tá uma briga muito feia, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado Federal e a gente tem que ver como é que vai se desenrolar esse negócio. Porque é flagrantemente inconstitucional essa lei, porque a Constituição, no artigo 37, diz que elas estão sujeitas sim a concurso público, ainda que os empregados sejam contratados pela consolidação das leis trabalhistas. Beleza? Então essa primeira assertiva, errada. Vamos aqui para a segunda. Olha só. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento. Perfeito. Certinho. A questão aqui está cobrando uma coisa chamada função de confiança. Não confunda. Função de confiança com cargo de confiança. Não confunda função de confiança com cargo comissionado. Função de confiança é uma coisa, cargo comissionado é outra. O cargo comissionado, ele é um cargo público, que a pessoa pode ingressar por livre nomeação e livre exoneração. A lei diz que pelo menos 50% desses cargos comissionados devem ser servidores efetivos. Mas você pode ser mandado embora a qualquer momento. Tranquilo? E olha só, a função de confiança, vou até grifar aqui, ó. A função de confiança, ela não é um cargo público. A função de confiança nada mais é do que uma função que só pode ser desempenhada por quem já é efetivo. Então, qualquer pessoa que já tenha passado no concurso pode desempenhar uma função de confiança. Tem que ter vínculo com o serviço público efetivo, beleza? E ela exatamente desempenha as atribuições de chefia, direção e assessoramento. Perfeitamente certo. Tranquilo? Assertiva número 3. É vedada, no âmbito da administração direta e autárquica, a contratação por tempo determinado. Mas peraí, não pode ter temporário, não? Se a gente estiver precisando de uma necessidade urgente, que precisa ser preenchida imediatamente, eu vou ter que fazer um concurso para esperar chegar, e aí chamar, nomear, posse, aquela coisa toda. Vamos fazer um processo seletivo simplificado. E é assim que eu contrato os temporários, não é por meio de concurso. É por meio de um processo seletivo simplificado. Eu faço esse processo seletivo simplificado e já contrato os temporários. Tranquilo? Beleza? Então, assertivo número 3, errado. Sobrou pra gente aqui apenas a letra A de amor, né? A de amor já nos dá a resposta que a única correta é a assertiva de número 2. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante, que o tempo é curto e a Sapucaí é grande. Eu sei que você estava agoniado para ter essas aulas e eu sei que você não vai parar até a gente encerrar. É ou não é verdade? Pode ser 3 horas da manhã, mas tu vai ficar aí até o final. Não me deixa aqui sozinho, por favor. Olha só, questão de número 3. No que tange ao cargo público, assinale a única correta. Letra A. Os cargos em comissão dependem de prévia aprovação em concurso público. Como eu já te falei, cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. O cara entrou hoje, pode ser mandado embora ainda hoje? Pode. Cargo comissionado não tem estabilidade, beleza? Ele tem um vínculo precário, em que a administração pode mandar ele embora a qualquer hora. É um ato discricionário, lembra disso? O que é um ato discricionário? Ato discricionário é todo aquele que a administração pode praticar com oportunidade e conveniência, na hora que ela achar melhor possível. Então ela pode fazer isso a qualquer momento. Tranquilo? Então, olha só, letra B. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor. Perfeitamente certo. O cargo público ele só pode ser exercido por quem é servidor público. E ele pode ser servidor público efetivo ou comissionado. Toda hora eu estou batendo nessa tecla, beleza? Letra C. Os cargos públicos são criados por decreto do Executivo para provimento em caráter efetivo. Errado. Cargo público obrigatoriamente tem que ser criado por lei. Não pode ser criado por outra coisa, somente lei. Existe uma exceção no poder legislativo. O poder legislativo ele pode criar cargo público por meio de resolução, mas é a única exceção que nós temos, tranquilo? Decreto nunca pode criar um cargo público. Ele pode até extinguir, desde que o cargo público esteja vago. Se tiver vago, pode extinguir, não tem problema. Tranquilo? Massa. Letra D. Os cargos públicos possuem denominação própria e são pagos com verbas privadas. Privada não, são pagos com verbas públicas também. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante.
Questão de número 4. Cargo público é na organização funcional da administração direta de suas autarquias e fundações públicas, ocupado por servidor público, com funções específicas e remuneração fixadas em lei. Até aqui está perfeito. Assim, a pessoa que mantém vínculo trabalhista com o Estado, sob a regência da consolidação das leis trabalhistas, ocupa cargo público. Errado, galera. Esse cara, na verdade, ele vai ocupar um emprego público. Emprego público. Quem vai ocupar um cargo público é aquela pessoa que passa num concurso e vai ser regida por uma lei própria, um estatuto definido para aquela respectiva carreira. Então, por exemplo, eu vou ser servidor do DF, vou ser servidor de uma autarquia do DF. Se eu passar no concurso de uma autarquia do DF, ou de uma fundação pública do DF, eu vou ser regido por lei específica, uma lei especial, que é a Lei Complementar 840, estudada aqui em tela. E olha só, se eu passo em uma sociedade de economia mista ou empresa pública, eu vou ser regido pela consolidação das leis trabalhistas. Então, na verdade, eu vou ter um emprego público, beleza? Fica ligado nessa dica, tranquilo? Vamos adiante. Questão de número 5. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Lei ou decreto? É lei. São criados por lei, beleza. Com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Até aqui, certo ou errado? Perfeito. Isso aqui ainda é o enunciado. Não é requisito básico para investidura em cargo público. Ele quer saber quais são os requisitos aqui, pessoal. E olha só, para você decorar quais são os requisitos, eu vou te ensinar um mnemônico nesse momento. Como que você vai fazer para lembrar disso aqui sempre? Você vai colocar assim, ó, requisitos. Nasci com nível e aptidão. Nasci com nível e aptidão aos 18, quitei e gozei. Nasci com nível aptidão, aos 18 quitei e gozei. O que significa isso? Nasci, primeiramente, né? Isso aqui é um mnemônico. É uma frase que você está utilizando para poder resgatar outras informações implícitas aqui. Então isso aqui é só uma ferramenta de memorização, de recuperação da informação, que isso é muito importante. Olha só. Nasci significa nacionalidade brasileira. Então, o primeiro requisito que o cara tem para ocupar um cargo público é ter nacionalidade brasileira. Eu não estou falando aqui que tem que ser brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. Ambos os dois, tá certo falar ambos os dois? Tá, porque ambos é mais de um. Ambos os dois são de nacionalidade brasileira. Então, pode ser nato ou naturalizado. Tem que ser brasileiro. Mas, professor, não tem estrangeiro que ocupa cargo público? Tem. Só que esses requisitos estão no Estatuto do Estrangeiro, não é na Lei Complementar 840. Tranquilo? A Constituição diz que os estrangeiros ocuparam cargo público na forma da lei. A lei é o Estatuto do Estrangeiro. Tranquilo? Olha só, nível. A lei diz que você tem que ter um nível de escolaridade exigida pelo cargo. Você pode tomar posse em um cargo tendo um nível fundamental incompleto? Claro que pode, desde que seja o nível exigido pelo aquele cargo. Existem cargos que exigem nível fundamental, nível superior, nível médio, enfim, vários níveis. Aptidão. A aptidão em que a lei diz é aptidão física e mental. Tem que ter os dois. Se você não tem um dos dois, infelizmente você não vai poder tomar posse, tranquilo? Então tem que ser aptidão física e mental. Toma cuidado com o ou. Se aparecer aptidão física ou mental, tá errado. Se liga. Aos 18 quitei e gozei. Aos 18 é a idade mínima para tomar posse em um concurso. Para você tomar posse em um concurso, você tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Mas, professor, se eu for emancipado, posso tomar posse? Não. Não pode tomar posse. O nível máximo aqui, o nível mínimo para se tomar posse de idade é 18 anos. Porque apenas com 18 anos é que você se torna penalmente capaz, digamos assim. E o servidor público responde nas 3 esferas: civil, penal e administrativa. Quando você se emancipa, você só está antecipando os efeitos da esfera civil. Da esfera penal, infelizmente, não. Quitei é a quitação das obrigações militares e eleitorais. E o gozo, por último, é o gozo dos direitos políticos. Então fica esse mnemônico, fica essa dica para a gente fazer a questão. E olha só o que diz a questão aqui, ó.
Veja bem. Letra A. É um requisito para tomar posse. Estar em gozo dos direitos políticos tem que estar? Sim. Ser brasileiro nato? Não. Não tem que ser brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. Nato ou naturalizado. Tanto faz, beleza? Essa é uma pegadinha que pegou muita gente nessa prova. Fica ligado, não comete esse erro bobo, beleza? Os outros diz aqui, ó, possuir nível de escolaridade exigida para o cargo, possuir a idade mínima de 18 anos e possuir aptidão física e mental. Tranquilo? Ficou claro até aqui? Tá gostando da aula? Então já vamos logo para a próxima. Eu já estou te esperando, beleza? Um abraço!